Você já parou para perguntar o que Jesus está fazendo agora? Hoje nós vamos responder essa pergunta do irmão Severino. Mas antes de iniciarmos os pedidos de oração de hoje, a irmã Kátia Regina pede oração pela família, amigos e familiares. E o irmão Jairo, ele pede oração pela família também. E a irmã Ita Machado pede oração também pela família, pelos familiares dela. Hoje todos os nossos irmãos pedindo oração pela família, extremamente importante, a família, a instituição criada por Deus desde o princípio, possamos estar orando pela família dos nossos irmãos. Não se esqueçam, dos dizeres aqui no rodapé para a gente fortalecer a pregação do Evangelho aqui dentro do YouTube. E vamos à pergunta do irmão Severino. O que Jesus está fazendo agora? Ele perguntou isso no contexto do santuário. Em algum dos vídeos que a gente falou sobre o santuário, ele perguntou o que Jesus está fazendo agora. Vamos abrir nossas Bíblias e entender um pouquinho sobre o que é o santuário, como que é o santuário, como é que ele está estruturado. E então vamos à resposta da pergunta. Vamos lá, Êxodo capítulo 20. Êxodo 20, verso 29. Livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Êxodo 20, verso 29. Pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés. O altar do santuário à porta do tabernáculo, ou seja, aqui é uma parte exterior ao tabernáculo, o que a gente chama de pátio. O pátio tinha um altar de holocausto. A gente está entendendo a primeira parte. O altar de holocausto no pátio. Vamos lá. Hebreus 9. Hebreus capítulo 9. Verso 1 ao 3. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos do serviço sagrado. E o seu santuário terrestre, com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, a mesa e a exposição de pães, se chamava o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chamava o Santo dos Santos. Então, quando a gente adentrava dentro do tabernáculo, dentro do santuário, estava o lugar santo, onde tinha o candeeiro, os pães, e tinha um véu que separava um lugar que se chamava Santo dos Santos, ou Lugar Santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, que dentro continha as tábuas da lei, o maná, a vara de Arão, e em cima da arca, 2 querubins de ouro. Então é essa a estrutura do santuário: um pátio, um altar de holocausto, o lugar santo e o lugar santíssimo. São 3 fases no santuário. E como é que eram essas etapas? Primeiramente sacrifício, depois a aspersão de sangue no lugar santo, e depois no lugar santíssimo é que entrava o sumo sacerdote para fazer expiações uma vez ao ano. Vamos ver isso, Levítico 23, verso 27 e 28. Levítico 23, verso 27 e 28. Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis ofertas queimadas ao Senhor. Neste mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, o vosso Deus. Então, no 10º dia do 7º mês, era o dia da expiação. Um dia, vamos lá, expiação. O que significa expiação? Purificação das faltas, ou seja, purificação dos pecados. Ou seja, no 10º dia do 7º mês, no calendário judaico, que não é o mesmo calendário nosso, é diferente do calendário gregoriano que nós temos hoje. Então, no 10º dia do 7º mês,
o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, onde ele ia fazer a purificação dos pecados do povo. E nesse dia, o povo parava tudo o que estava fazendo e se concentrava, voltava os seus olhos a Deus, para que fossem purificados os seus pecados, para que aquela intercessão tivesse sucesso. E o que Jesus está fazendo hoje no Santíssimo? Por que eu falei dessas fases? Porque se a gente for ver, o santuário é uma imagem do ministério de Jesus para com os homens. Jesus veio a essa terra e foi sacrificado. Lembra do pátio, o altar de holocausto? Então, Jesus se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados aqui na terra, o pátio do templo. Ressuscitou, foi aos céus e entrou no santuário como sacerdote, aspergindo o sangue. E, posteriormente, entrou no lugar santíssimo para fazer a expiação desses pecados, para fazer a purificação dos nossos pecados. Vamos lá, Daniel, capítulo 8, verso 14. A gente já conversou um pouco sobre isso em algumas outras reflexões. Daniel, capítulo 8, verso 14. Aqui. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ou seja, a purificação do santuário. A expiação dos pecados. Então, depois de 2.300 tardes e manhãs do início dessa profecia, Jesus entra no lugar santíssimo para expiar os meus e os seus pecados. E a gente, como a gente já viu, essa profecia das 2.300 tardes e manhãs, ela se iniciou com o decreto do rei Assuero, do rei Artaxerxes. Eu sempre me confundo esses nomes porque tem dois nomes que cabem para o mesmo rei. Xerxes e Artaxerxes são reis diferentes. Enfim, quando o decreto do rei foi dado para que o povo judeu fosse liberado para ir reconstruir o templo de Jerusalém, o segundo templo, o templo em que Jesus iria pisar. Então, a partir desse momento, do início das 70 semanas, se inicia as 2.300 tardes e manhãs. E se a gente fizer as contas, essas 2.300 tardes de manhã, nós sabemos que cada dia equivale a um ano em profecia, então são 2.300 anos. A partir do momento desse decreto, 2.300 anos depois, Jesus passaria do lugar santo para o lugar santíssimo para expiar os nossos pecados. E nós sabemos que isso daí se deu em 1844. Então, Jesus, hoje, ele está purificando os nossos pecados. Está no lugar santíssimo, fazendo essa expiação, essa purificação, pelas minhas faltas, pelas suas faltas. E toda vez que nós pecamos, Jesus está lá intercedendo por nós nesse momento. E o que Jesus fará quando acabar a purificação do santuário? Ele vai dizer que está terminado, está consumado, vai sair do santuário e aí sim as nossas dores e sofrimentos tendem a acabar muito breve, porque ele vai voltar com poder e grande glória para nos resgatar, para ressuscitar aqueles a quem amamos. Nós vamos encontrar nossos queridos, aqueles que nós perdemos aqui, e vamos subir aos céus para passar e reinar 1000 anos nos céus. E depois desses 1000 anos, vamos voltar aqui e viver na Nova Jerusalém, uma terra restaurada, a terra como deveria ser desde o princípio, se não houvesse a queda do ser humano lá com Adão e Eva. Então, nesse momento, Jesus está no santuário purificando os meus e os seus pecados. E aí tem algumas fases do juízo, né? Juízo investigativo. Enfim, é um tema para um outro vídeo. Se os irmãos tiverem dúvidas, se os irmãos quiserem conhecer, se tiver com alguma dúvida referente ao que a gente estudou aqui, deixa nos comentários que eu vou ver, vou responder, posso trazer um outro vídeo. E que possamos continuar estudando a palavra de Deus cada vez mais e mais, porque no momento que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, todo o povo parava tudo o que estava fazendo e voltava suas mentes para aquilo. Então é o momento em que devemos parar tudo o que estamos fazendo e voltar nossas mentes para Cristo, que está purificando os nossos pecados, para que sejamos realmente, não é qual que é a palavra agora que fugiu, para que nós realmente entregamos e confessemos nossos pecados para que eles sejam purificados, para que
o sacrifício de Cristo tenha valor para nós, que nós realmente aceitemos esse sacrifício por nós. Porque se nós continuamos vivendo a nossa vida normal, como se nada tivesse acontecendo, é como se não tivesse nenhum valor, nenhum sentido, como se o sacrifício de Cristo não valesse nada por mim. Então, nesse momento em que estamos vivendo, devemos voltar nossas mentes a Cristo, devemos olhar para Cristo e cada dia dobrar os nossos joelhos, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas ofensas, e tendo a certeza que em breve Ele vai terminar essa intercessão, essa purificação e vai voltar para nos buscar. Convido agora os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez podemos abrir a Tua palavra, podemos estudar, podemos compreender o momento que estamos vivendo, Senhor amado. Pai querido, que o Senhor nos ajude a nos desligarmos deste mundo e olharmos nossos olhos a Cristo, Senhor. Que possamos cada dia mais nos entregar, que possamos cada dia mais morrer o nosso eu, que Cristo vive em nós, Senhor amado, para que possamos, naquele grande dia, quando Jesus voltar com poder e grande glória, estarmos de pé ou sermos ressuscitados na primeira trombeta e que possamos subir todos juntos com os nossos queridos, encontrar o nosso Senhor Jesus nos ares e viver eternamente felizes, Senhor amado. Pai querido, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.